sou o Sidney e o canal do Caminhando e Cantando inicia nesse novo espaço onde iremos falar sobre o audiovisual, cultura em geral. Não é um quadro para fazer crítica, reviews de filmes e obras culturais, mas para discuti-las como um todo, seja cinema, literatura, música. Falaremos sobre a narrativa, a mensagem, a intenção implícita ou explícita, o impacto cultural dessas obras. Mas antes de começar, eu peço que vocês se inscrevam no canal do Caminhando e Cantando, porque estamos trabalhando para disponibilizar diversos conteúdos. Clique no sininho que se encontra aí embaixo. Seja notificado sempre que tivermos atualizações. Sigam também nossas redes sociais, Facebook, Instagram do Caminhando e Cantando, que vão se encontrar na descrição desse vídeo. O tema de hoje é o cinema de propaganda de Hollywood. Pedimos que vocês participem nos comentários com suas opiniões, suas dicas, os filmes que vocês identifiquem com essas características que a gente vai colocar. Também não pretendemos cancelar, já que essa é a expressão da moda, essas obras cinematográficas, que devem sim ser vistas. Mas queremos que sejam vistas com um senso crítico, devemos entender que elas pertencem à sua época e seria anacronismo desejar que fossem censuradas ou proibidas hoje em dia. Por outro lado, é importante também reconhecer como funciona essa propaganda. Que ideia esse filme quer me vender? Eu realmente quero comprar esse discurso? Enfim, os filmes, por mais escapistas e alienados que possam parecer, dificilmente são ideologicamente neutros. Why are you here? There must be a reason for you to be here. Yes, I'm here to fight for truth and justice in the American way. O cinema sempre foi utilizado como peça de propaganda da ideologia dominante, do status quo. Ao contrário do que prega o senso comum, o cinema de propaganda não se resume só àqueles produzidos com esse viés claro. A sutileza do discurso te convence que o que você está vendo é apenas entretenimento. Explosões, piadas, adolescentes esquartejados, muitas vezes com um discurso mais eficiente na mensagem do que os propagandas institucionais do governo, que geralmente são feitos já com esse fim educativo e tem uma mensagem menos sutil. Se o cinema soviético, por exemplo, deixava claro seu tom propagandístico, como comprova o encoraçado Potemkin em outubro, que louvava a revolução ocorrida na década anterior ao ano que esses filmes foram produzidos, os americanos, nesse mesmo período, final da década de 20, produziam filmes para engrandecer sua participação na Primeira Guerra Mundial. Asas e Sétimo Céu são bons exemplos da cinematografia produzidos na mesma época dos exemplos soviéticos citados anteriormente, e não à toa são dois dos filmes que foram mais premiados na primeira cerimônia do Oscar ocorrida em 1929. Os estúdios americanos sempre tiveram a preocupação de que seus roteiros refletissem a percepção que gostariam que o público tivesse do país. Faziam propaganda nacionalista, sobre heroísmo, a devoção aos símbolos nacionais, porque precisavam também que os jovens estivessem sempre disponíveis para se alistar para um novo conflito. O cinema dos anos 30 foi muito impactado pelo Código Hays, código de autocensura que entrou em vigor naquela década. Até antes dele, no que muitos chamam de cinema pré-código, os filmes hollywoodianos ainda possuem algumas poucas ousadias, como nudez, por exemplo. Mas essas seriam limadas da produção a partir da sua implementação. O código foi patrocinado pelos próprios estúdios, considerando que até aquele momento os estados possuíam autonomia para legislar sobre o que poderia ou não ser exibido, impondo quase que versões diferentes do mesmo filme, dependendo da região que ele fosse transmitido. Isso aumentava os custos de produção. E com a implementação do código e a criação de um comitê para avaliar seu cumprimento, os estúdios sentiam que tinham maior controle sobre a censura. Não significa que o comitê fosse, digamos assim, negligente. As regras do código eram avaliadas minuciosamente e os filmes, em sua maioria, já tinham cuidado de não apresentar os temas proibidos para evitar cortes e para economizar, né? Em teoria não existiam temas proibidos, mas se o filme não se adequasse a essas normas, tinha dificuldade para a distribuição e atingiria um público muito restrito. Para dar um exemplo,
Atores não brancos, que já não tinham muitas oportunidades antes do Código, passaram a ter ainda mais dificuldade em conseguir bons personagens devido às regras que não permitiam, por exemplo, histórias que envolvessem miscigenação. Isso impedia que os filmes apresentassem relacionamento entre personagens brancos e não brancos, que poderiam ser principalmente negros, mas que atingiam também orientais, indígenas e alguns grupos de latinos. E existiam também regras para que atores negros não fizessem personagens violentos. O Código só chegou a ser revogado no fim da década de 60 e, para você ter uma ideia, a primeira vez em que um ator realmente negro interpretou Otelo no cinema foi em 1995 com Lawrence Fishburne. Antes disso, as versões cinematográficas da peça de Shakespeare sempre apresentavam atores brancos fazendo o que ficou conhecido como blackface. Orson Welles, Laurence Olivier, ambos atores brancos, foram os dois mais famosos a interpretar o Mouro de Veneza nos cinemas nesse período. O blackface consiste em pintar um ator de pele clara para que ele possa interpretar um personagem negro. Geralmente era feito quando o personagem negro era o protagonista ou quando ele iria se envolver romanticamente com algum personagem branco. Essa relação com os negros em Hollywood é um capítulo à parte da história do cinema. No interesse de mantê-los sempre em uma posição subalterna, os filmes refletiam como ignorantes, servis ou como pessoas degeneradas que recebiam uma punição quando não se conformavam com sua posição. Antes mesmo do Código, tivemos filmes, por exemplo, como O Nascimento de uma Nação, que mostrava os membros da Ku Klux Klan como heróis que eram responsáveis pela reconstrução do país, punindo negros insubordinados com linchamentos. Isso era mostrado não de forma, digamos, disfarçada, mas como narrativa e discurso do filme. Esse filme fez tanto sucesso, chegou a ser elogiado pelo então presidente americano Woodrow Wilson. Até hoje louvado por trazer algumas inovações à narrativa cinematográfica, foi também responsável por fazer a organização terrorista KKK voltar a atuar com mais força e angariar novos participantes. A romantização do período da escravidão não chega a ser uma exceção nos filmes americanos que fizeram sucesso na primeira metade do século XX. Grandes clássicos como E o Vento Levou. Havia uma terra de fidalgos e plantações de algodão. Chamava-se Velho Sul. Lá, nesse belo mundo, o cavalheirismo teve seu último grande momento. Lá puderam ser vistos pela última vez os cavalheiros e suas damas, os senhores e os escravos. Você só vai encontrá-la nos livros, pois ela não é mais que um sonho relembrado. Uma civilização que o vento levou. Jezebel. E a Canção do Sul. Faz muito tempo. Naquela época, tudo era muito mais agradável. Mostra o sul dos Estados Unidos, da escravidão, como uma terra idílica, com senhores generosos e escravos bem tratados. O Código que a gente já citou, ele proibia insultar outras nações. Isso serviu para limitar, inclusive, que fossem feitos filmes críticos ao nazismo. Sendo a Alemanha uma grande consumidora dos filmes americanos, os estúdios não queriam correr o risco de perder esse mercado, e só depois que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial que os nazistas começaram a ser tratados como vilões nos filmes. Para atender todas as restrições do Código, os estúdios entraram na onda de filmes nacionalistas, otimistas, musicais, romances. Aderiram à política de boa vizinhança do presidente Roosevelt, que consistia em aproximação cultural com os países da América Latina. E nesse período, musicais e comédia tinham os países da América Latina como cenário.
algo estereotipado e feito em estúdio, com a visão americana dos latinos como pessoas festeiras ou sensualizadas. O Zé Carioca, da Disney, surgiu nesse momento, e alguns atores latinos conseguiram algum destaque, como a brasileira Carmen Miranda. Porém, o mais comum era que os astros americanos encabeçassem essas obras, sendo colocados em recriações do Rio de Janeiro ou de Buenos Aires, feitas em estúdio. No Rio de Janeiro, onde todo mundo falava espanhol e as pessoas chamavam Conchita e Pancho. Os códigos de moral e bons costumes vigentes em cada época era que definia o retrato que os filmes fariam de classes, raças específicas. Outra coisa é que se hoje em dia não existem filmes em que mocinhos, vilões nem sempre estão tão bem definidos, antes era a regra que eles estivessem bem identificados dentro do filme e que o vilão sempre fosse punido no final. É importante frisar que também comportamentos reprovados pela moral religiosa ou da sociedade também sempre eram mostrados com um viés negativo. Por exemplo, mulheres separadas, homossexualidade. Gays só poderiam ser retratados como pessoas com moral dúbia, vilões, ou como pessoas amarguradas. Pessoas de nações que não fossem consideradas do primeiro mundo ou inimigas sempre eram mostradas de forma exótica. Uma visão colonial, condescendente. Algumas nações europeias sempre como decadentes, sem falar no que se considerava um mal absoluto, o comunismo. O período conhecido como Guerra Fria, caracterizado pela disputa entre as duas grandes potências capitalistas e socialistas, foi próspero da parte de Hollywood em filmes de propaganda anticomunista. Alguns usavam metáforas ou símbolos que denunciavam o que se chamavam de perigo vermelho. Esses alertas já existiam desde a Revolução de 1917. Como exemplo mais célebre, temos Ninotchka, um filme de 1939, onde Greta Garbo, a grande diva do cinema, vive uma diplomata soviética encaminhada aos Estados Unidos em missão oficial para vender as joias de uma baronesa russa confiscada pelos revolucionários. Mostrada no início do filme como uma entusiasta do regime comunista, ela acaba se encantando pelos prazeres do capitalismo. 2,000 francs. A week? A day. Do you know how much a cow costs, Comrade Ivanov? A cow? 2,000 francs. If I stay here a week, I will cost the Russian people 7 cows. Who am I to cost the Russian people 7 cows? Aim to put the picture of Lenin in a room like that. Nos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial e já afastado do período nazista, o cinema se focou no temor com os comunistas. Filmes de ficção científica com perigos alienígenas, invasores extraterrestres que tornavam as pessoas passivas e sem personalidade. A intenção principal era mostrar que o comunismo, em suas promessas de igualdade, por mais que exercesse um fascínio, principalmente nas pessoas mais jovens, pretendiam, na verdade, transformá-las em zumbis sem vontade própria, ou ainda ameaçar o avanço tecnológico e do consumo. Os americanos viviam um período de grande pujança econômica, e apesar de viverem sob a segregação racial e forte desigualdade, eles ainda se vendiam como a terra da liberdade, e eles pregavam que essa liberdade estava ameaçada. A paranoia com o comunismo nesse período levou ao macartismo. Se tratava de persecução a todos considerados comunistas, com consequências que iam além de prisão e intimidação, mas de degredo da indústria. O recente filme Trumbo, Lista Negra, mostra como foi a perseguição ao roteirista, que dá nome ao filme, assumidamente comunista e que viveu nessa época e que foi proibido de escrever e trabalhar no cinema.
Com o mundo dividido nesses dois polos até o fim dos anos 80, a propaganda anticomunista se manteve durante todo esse tempo. O que mudava era a forma como esse perigo era retratado, variando de monstros alienígenas para agentes assassinos ou mesmo jovens insubordinados, em um nível de paranoia que variava de tempos em tempos para mais ou para menos, dependendo dos interesses entre as duas potências. Os anos 80, período de grande conservadorismo, com Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos, foi o período também que o cinema entrou na era dos blockbusters. São filmes com um ritmo mais de videoclipe, com alto orçamento, histórias com heróis cheios de testosterona, efeitos especiais, franquias milionárias. O herói que está sempre defendendo sua pátria, nunca mostrado como invasor. A Guerra do Vietnã, apesar do resultado desonroso para os americanos, é tema em vários desses filmes. Mas também o anticomunismo que se mantém, a questão árabe e a luta contra as drogas, que era uma das principais bandeiras do presidente Reagan. Ele mesmo é um ex-ator que fazia denúncias contra colegas durante o período que ficou conhecido como macartismo, que já citamos anteriormente. Outras características era a defesa do individualismo, o herói justiceiro defendendo sua pátria, levando ao mundo a mensagem do neoliberalismo e das vantagens do imperialismo americano. Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, entre outros nomes que se destacaram na época. A maioria desses filmes geraram várias sequências onde o herói a cada hora lutava contra algum tipo de inimigo ou, diríamos, outro alvo do momento. Sylvester Stallone, por exemplo, participou de duas franquias muito importantes nesse período. Rocky, o Lutador, que até hoje tiveram 6 sequências e um spin-off chamado Creed, com 2 filmes até agora e 1 em produção. E Rambo, com 4 filmes, que gerou desenho animado, virou música da Xuxa. Ele também fez outros filmes famosos do gênero ação, como Cobra, o policial justiceiro que resolve tudo a seu modo. Your disease, and I'm the cure. O imediatismo das temáticas criou situações curiosas nesses filmes. Em Rambo 3, por exemplo, o herói vivido por Sylvester Stallone vai para o Afeganistão lutar ao lado dos talibãs, que nessa época ainda não eram os inimigos, eles eram rebeldes apoiados pelos americanos que lutavam contra os invasores nessa época soviéticos. Depois os talibãs passaram a ser os inimigos, principalmente depois dos atentados ao World Trade Center. Com o colapso do mundo soviético no início dos anos 90, os americanos também não demoraram a achar novo inimigo. A realidade é que eles já tinham começado os ensaios desde antes. Os árabes e muçulmanos, geralmente mostrados como se fossem todos iguais, todos o mesmo povo, apesar de formarem um grupo bem heterogêneo, sempre foram caracterizados como terroristas ou dispostos a dar a própria vida e causar o maior estrago possível. E isso se intensificou com os atentados às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, quando foram realmente promovidos a principais vilões. Porém, já era um mundo um pouquinho diferente e com críticas às caracterizações de grupos minoritários nos filmes e com o próprio público bem mais exigente no que se refere a enredo. Então aquele antigo maniqueísmo já não chamava tanto mais a atenção e desde aquela época até agora o cinema tem procurado apresentar roteiros mais elaborados, com propaganda maquiada, formato diferente. O suposto sistema pragmático, escapista, continua vendendo o estilo de vida americano, a meritocracia, o liberalismo, mas com uma nova linguagem, mais moderna, supostamente inclusiva. Dizem que o diabo está nos detalhes. No caso de Hollywood, a propaganda também está nos detalhes. E é preciso estar atento para identificá-los. Porém, se aceita o meu conselho, não precisa também ficar neurótico achando que tudo é uma lavagem cerebral.
aproveite também o filme. Se vocês gostaram, deixa aí seu recado. Se não gostaram também, agradeço e até o próximo vídeo. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. And by now you should have somehow realized what you gotta do. Well, I don't believe that anybody feels the way I do about you now. A backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Well, I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I